Agora uma outra notícia grave. Pai e filha foram presos acusados de agredir uma médica e causar a morte de uma paciente. André Luiz chegou ao hospital com ferimento na mão, acompanhado da filha Samara do Nascimento. Os dois foram orientados a esperar a médica, porque a médica estava fazendo um atendimento de urgência. Insatisfeitos com a demora, eles começaram um tumulto. Eu vou chamar a Renata Igrejas, ao vivo, direto do Rio de Janeiro, para trazer mais detalhes dessa história trágica. Renata. Oi, Darlisson, muito bom dia para você, meu amigo. Bom dia a todo mundo ligado aqui com a gente no Primeiro Impacto dessa segunda-feira. História trágica, a gente mal consegue acreditar. A gente fala ao vivo aqui de Vicente de Carvalho, zona norte do Rio, em frente à delegacia que está investigando esse caso e para onde pai e filha foram trazidos. A gente, inclusive, tem a informação, a gente estava conversando agora há pouco aqui com o delegado responsável pelas prisões e por essa investigação que segue em sigilo. E ele disse que André Luiz Nascimento, ele ainda está aqui na delegacia, deve ser levado para o complexo de Benfica, na Zona Norte, onde deve passar por uma audiência de custódia. Deve sair daqui a qualquer momento, a gente está acompanhando essa saída dele. A Samara do Nascimento Soares, a filha dele de 23 anos, que aparece também nas imagens, já está no complexo de Benfica. Esse caso triste, trágico, chocante, absurdo, aconteceu ontem em um hospital público no bairro de Irajá, também aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, por volta de 3h30 da manhã. Pai e filha chegaram a esse hospital querendo prioridade no atendimento. Obviamente que na madrugada de domingo o hospital estava cheio, demanda muito grande, e o André Luiz estava com um cortezinho no dedo da mão esquerda, achou ali que o caso dele era de prioridade, reclamou do atendimento, pronto, isso foi o suficiente para que ele e a filha Samara simplesmente quebrassem todo o hospital, fossem até a sala vermelha, que é onde ficam os pacientes em estado grave, gravíssimo, e agrediram a médica, a única médica que estava de plantão. Ela, plantonista, na madrugada de domingo, havia na escala um outro médico que também deveria estar na unidade, mas ele não foi trabalhar porque ele estava doente. Então, somente essa médica que estava ali para atender todo mundo. Os funcionários tentaram explicar para o André Luiz que eles estavam cuidando de casos mais graves para que ele aguardasse, porque era um corte sem urgência no dedo. Ele não quis esperar, eles agrediram a médica, Darlisson, a ponto deles abrirem a boca dela. Ela ficou com um ferimento grave na boca, teve que levar 5 pontos. Foi uma confusão danada ali dentro do hospital. O André Luiz, inclusive, a todo momento colocava a mão para trás, dizendo que estava armado. E os dois, então, foram presos. Foram presos pelos crimes de homicídio com dolo eventual, porque eles assumiram o risco de matar, lesão corporal contra a médica, dano ao patrimônio público. E aqui dentro da delegacia, a Samara ainda ameaçou a médica. Ameaçou matá-la assim que ela sair da cadeia. Agora há pouco a gente conversou com o Gilvão Mena, delegado responsável por esse caso. Vamos ouvir. Eles não falam nada, né? Se reservaram o direito de permanecer calado, mas eu imputei a eles o crime de homicídio, embora eu respeito aí a tese do advogado, com toda a vênia que ele merece, mas o dolo eventual, que a gente fala tecnicamente, quando assume o risco de produzir um resultado, ele vai além do que é previsível. É aquela situação em que era previsível, ele sabia que era previsível, ele não se importou. Ele invadiu a sala vermelha, o paciente que estava infartado saiu correndo com aquela coluna com medicamento pendurado para se esconder no banheiro. Então ele causou um caos e quando a polícia militar chegou e estabilizou o ambiente, e eles foram lá saber o que havia, como estava a situação da paciente, ela já tinha ido a óbito. Então, em resposta aí à defesa, não houve fragilidade ou deficiência na prestação de serviço de saúde, como a defesa alegou, com todo o respeito que ele merece. Mas o que houve foi a intervenção dele com a filha dele, do André Luiz com a Samara, que teve resultado direto com a morte, porque a pessoa ficou numa situação grave sem acompanhamento médico. Completo comportamento de selvageria. E tem um ditado, que o fruto não cai longe da árvore. Pai e filha é um péssimo exemplo e vamos aguardar, o desdobramento do inquérito policial e uma resposta severa por parte da justiça, porque agora é o cúmulo, a gente tem que deixar de investir em saúde para contratar segurança para ficar na porta de todos os hospitais e unidades de saúde, porque não se pode mais confiar
na atuação das pessoas. Muito obrigado por enquanto, Renata. Se tiver qualquer atualização dessa história, volta a conversar aqui com a gente. Até já.